sudorese? Sudorese nada mais é que o ato de suar, o que é algo extremamente normal. O suor é uma maneira que o organismo tem de resfriar o nosso corpo e evitar que nós aumentemos demais a nossa temperatura, o que seria bastante ruim para o nosso organismo. Então, toda vez que praticamos atividade física, que fazemos algum esforço, coisas que aumentam o nosso metabolismo, ou seja, aumenta a nossa temperatura, o organismo abre mão do suor para resfriar o nosso organismo e, com isso, deixar na temperatura adequada e compatível com o normal. O suor, ele começa a ser, digamos, doentio ou patológico a partir do momento que ele começa a causar bastante incômodo no indivíduo. Tem pessoas que, por exemplo, ficam constrangidas de vestir alguma roupa escura porque vão suar na axila. Às vezes a pessoa tem medo e vergonha de apertar a mão do outro porque suou demais a mão, ou às vezes suou demais a testa e isso causa constrangimento. Então, a partir do momento que a grande maioria dos pacientes procuram ajuda médica, quando esse suor começa a atrapalhar o seu dia a dia e muitas vezes causando constrangimentos e deixando a pessoa, inclusive, recatada em relação a determinadas ações. Quais são as partes do corpo que mais liberam suor? Todo o nosso organismo, nós somos revestidos por glândulas sudoríparas, que são as glândulas produtoras de suor para resfriar esse corpo. Obviamente, o corpo como um todo sua, só que tem regiões que chamam mais a atenção e que faz muitas vezes o indivíduo procurar ajuda médica, que são as regiões da axila, embaixo do braço, a região da mão, da palma da mão, da planta dos pés e também na face. São as regiões que mais incomodam o indivíduo, mas nós podemos suar no tórax, nas costas e o corpo como um todo. Mas essas 4 regiões são as que fazem com que o indivíduo procure mais a ajuda médica. Por que o corpo continua suando mesmo após a prática de uma atividade física? A atividade física é uma das coisas que mais causa o suor. Por quê? Porque, como eu falei, quando nós praticamos atividade física, a temperatura do nosso corpo aumenta porque nós liberamos calorias. E, com isso, nós começamos a suar para tentar resfriar esse corpo e a nossa temperatura não ficar no nível danoso. Dependendo da intensidade do exercício físico, essa sudorese, após o término do exercício, pode permanecer ou não. Se for algo tipo um maratonista, um corredor, ele vai perder bastante líquido e por isso que é importante sempre, antes, durante e depois da atividade física, a hidratação. Quais são os tipos de sudorese? Algo bastante importante é diferenciarmos a sudorese. Tem vários tipos de sudorese. Tem a sudorese que a gente diz que é a sudorese primária, que é aquela sudorese que muitas vezes faz a gente procurar o médico, que é o suor excessivo na mão, na axila, nos pés, na face. Isso a gente chama de sudorese primária. Aparentemente não tem uma causa orgânica que justifique isso. E muitas vezes, quando o paciente tem essas características, é o que a gente chama de hiperidrose, que é o nome científico dessa doença. E a sudorese, ela pode ser secundária a alguma doença, ou seja, ela não é a doença em si, mas apenas uma apresentação clínica de alguma doença. Entre elas, tem diversas doenças, várias doenças endocrinológicas, por exemplo, problema de tireoide, problema de acromegalia, o gigantismo, que é um problema na glândula que faz o indivíduo crescer as extremidades, o próprio diabetes. Tem alguns tipos de câncer, como o linfoma, que faz o indivíduo suar, inclusive isso é uma característica, mas ele não vai suar locais específicos. Essas causas secundárias, o indivíduo sua o corpo como um todo, não é especificamente. E alguns tipos de medicamentos também, alguns remédios para a depressão podem causar também aumento do suor, e outras patologias diversas. Então, sempre que o indivíduo procura o médico queixando-se de suor excessivo, o médico tem que fazer uma avaliação clínica adequada e solicitar exames para ver se esse excesso de suor é primário ou é secundário a alguma patologia. A sudorese pode aparecer em qualquer idade. A sudorese, ela é bastante comum na transição entre a infância, adolescência e vida adulta. Por quê? Porque
pelos próprios hormônios no jovem, ou seja, uma criança dificilmente ela vai ter sudorese excessiva, o cheiro do suor dela não incomoda, porque ela não tem o desenvolvimento das glândulas sudoríparas. Com o surgimento dos hormônios sexuais, tanto masculino como feminino, ocorre um aumento dessas glândulas, aumento também cresce ela em tamanho, por isso que o adolescente ele começa a suar bastante. Então, muitas vezes, esses casos de sudorese excessiva começam na adolescência, mas a hiperidrose, que é aquela sudorese que faz mais procurar, ela em teoria pode surgir em qualquer faixa etária, mas é mais comum nessa fase de adolescente e adulto jovem. Qual médico deve ser procurado para tratar a sudorese? Bom, um questionamento sempre é isso, qual médico procurar? Como eu falei, a sudorese primária, ela não tem uma causa que justifique. Então, o médico ideal, muitas vezes, pode ser um dermatologista, que é quem, na maioria das vezes, procura. Mas qualquer médico, um clínico geral, endocrinologista, dermatologista, ele tem que pensar em causas secundárias, porque toda vez que chega um indivíduo com excesso de suor, primeira coisa eu tenho que saber se não é uma causa secundária. Então, o médico ele tem que investigar distúrbio da tireoide. Obviamente, a primeira coisa é fazer uma boa história clínica, um bom exame físico, para ver se o paciente apresenta características sugestivas de alguma doença. Aí a investigação vai ser dirigida. Caso contrário, investigar doenças tiroidianas, distúrbios hormonais, uma bastante comum em mulheres é o ovário policístico, que aumenta os hormônios sexuais masculinos e com isso aumenta também a sudorese. Tem que ver, obviamente, alguns casos que vai investigar alguma patologia, se o paciente tem características suspeitas de câncer, é outra coisa. Outra coisa também que aumenta o suor, a curto prazo, são pacientes quando a gente está com infecção. Por exemplo, pegou uma infecção de garganta, o indivíduo vai ter febre e vai suar mais que o normal. Mas isso daí, no caso, é uma sudorese secundária a um quadro infeccioso, a uma febre. Então, a avaliação clínica, o exame físico cuidadoso, vai guiar esse médico quais exames são importantes ele solicitar. Então, uma boa avaliação médica vai guiar e 99% das vezes o médico já vai ter uma ideia de qual é a causa. O que pode causar a sudorese? A sudorese primária, que é a hiperidrose, que é o que faz mais procurar, a causa dela não tem uma causa definida. Digamos, o indivíduo teria uma tendência a suar mais na mão, nos pés, no rosto, nas axilas. Já a sudorese secundária, como o próprio nome diz, ela é decorrente de alguma doença que está por trás. Então, como falei, diversas doenças, desde distúrbio da tireoide, distúrbios hormonais, até o uso de medicamentos, podem aumentar a sudorese. Então, mais uma vez, reforçando a importância da avaliação médica adequada. Então, nada substitui uma história clínica e um exame físico bem feito. Como é feito o diagnóstico da sudorese? O diagnóstico da sudorese, ele é feito o quê? Clinicamente, pela avaliação clínica. Se o indivíduo chega com excesso de suor na mão ou nos pés, você primeiro tem que localizar qual é o local que está suando, se é o corpo inteiro ou se é alguma área específica. Baseado nisso, vamos ver o que é que vamos investigar. Se for uma sudorese só nas mãos ou só nos pés, o diagnóstico é hiperidrose. Clinicamente, você já pode fechar o diagnóstico. Caso seja o corpo como um todo, aí você vai precisar de exames de sangue e talvez exames de imagem para ver o que é que poderia estar causando esse excesso de suor. E, obviamente, perguntar os remédios que o indivíduo está tomando, porque alguns deles também podem provocar esse suor excessivo. Quais são os principais sintomas da sudorese? A sudorese, o que é que faz procurar o médico? O principal de tudo é o quanto ele incomoda o indivíduo. Porque tem muitas pessoas que suam bastante na axila, na mão, nos pés, e isso não incomoda. Então, essa pessoa dificilmente vai procurar um médico para ajuda. A sudorese, o indivíduo vai procurar quando é um suor que está causando constrangimento, ele muitas vezes pode vir associado com um quadro de ansiedade, uma pessoa bastante ansiosa. Uma pessoa bastante ansiosa, muitas vezes ele sua bastante, principalmente quando ele tem crise de ansiedade. Então, basicamente, o quê? A principal motivo de procura é quando está atrapalhando o seu dia a dia. Essa é a principal causa que faz o indivíduo procurar um médico. É possível prevenir a sudorese? O suor é uma
coisa fisiológica. Então, não tem como nós impedirmos de suar, porque, ao contrário, é normal suar. Né? Não, se o indivíduo não suar, e aí sim a gente tem que pensar em algo patológico. Então, atividade física, se a pessoa está ansiosa, está agitada, ela vai suar pela própria agitação ou próprias doenças. Então, é normal suar. O que não é normal é começar a atrapalhar o dia a dia. Aí sim tem que procurar ajuda médica. Existe um grupo de pessoas com predominância da sudorese? O perfil dos indivíduos que suam mais, muitas vezes, indivíduos obesos suam mais, adolescentes, principalmente na fase de transição hormonal, mulheres no período perimenopausa, porque, ou seja, quando está entrando na menopausa, que a baixa dos hormônios femininos da menopausa faz aqueles calorões que são bastante conhecidos, que é uma causa fisiológica de suor excessivo, a menopausa. Então, o grupo de indivíduos que são os indivíduos que mais têm queixas de suor. Indivíduos obesos, mulheres no período de menopausa, adolescentes e outras pessoas, indivíduos que têm problemas que podem justificar excesso de suor, distúrbios hormonais, principalmente. Quais são os tratamentos para a sudorese? O tratamento da sudorese depende muito da intensidade do suor do indivíduo. Principalmente na região axilar, o uso de antitranspirantes com alumínio. Outra coisa também, tem alguns métodos que usam banhos de imersão com pequenas descargas elétricas que atrofiariam essas glândulas sudoríparas. Tem alguns tipos de remédios que diminuem o suor, só que eles são pouco usados porque os efeitos colaterais são bastante importantes. Tem alguns indivíduos também que outra coisa que está muito em moda e ajuda bastante é a aplicação do Botox. Normalmente a aplicação dura em média 6 meses e quando o indivíduo volta, digamos, o efeito vai acabando, esse suor volta não tão excessivo como antigamente e aí muitas vezes é só fazer uma nova aplicação. Em alguns casos, se a sudorese for por causa de ansiedade e tudo, fazer uma terapia, um tratamento nesse sentido. Esse daí seria o tratamento clínico para a sudorese. Então, o que vai nos guiar qual escolha do tratamento clínico é o quê? É a intensidade de suor e o quanto incomoda o indivíduo. Isso no caso da hiperidrose, que é o suor primário, que é aquele que é em mãos, axila, que pega partes do corpo, não o suor como um todo. O suor generalizado tem que investigar o que está levando a isso. Em alguns casos mais extremos, tem tratamentos cirúrgicos. O principal dele é o que a gente chama de simpatectomia torácica bilateral, que é o quê? Traduzindo, você vai lá na região da axila, você faz um procedimento cirúrgico no tórax, que você vai cortar uma parte do nervo que é responsável por essa sudorese. Isso é o quê? Quando esse suor está excessivo. De efeito colateral é que muitas vezes você melhora o suor na parte que foi operada, mas pode piorar nas outras. Isso daí é uma coisa que o indivíduo está. Então, não é a maioria dos casos. Em poucos casos que, por exemplo, o sua bastante na mão e isso traz um incômodo bastante, você pensar nessa situação. Tem alguns casos que faz tipo uma lipoaspiração da glândula sudorípara. Você retira literalmente a glândula do suor. Só que esses procedimentos de destruição e retirada da glândula, muitas vezes pode causar um efeito rebote de suar mais em outras regiões que não suava bastante. Então é uma coisa que tem que ser avaliada bastante e discutida entre o paciente e o médico. A sudorese tem cura? A sudorese, primeiro, suar é normal, é sempre bom enfatizar isso. Então, nós vamos atrás daquele suor que está atrapalhando o dia a dia. Esses tratamentos clínicos, normalmente, eles amenizam e melhoram bastante a qualidade de vida, mas de tempo em tempo pode ser que precise ou fazer novamente um procedimento tipo Botox para reforçar, para melhorar. E no caso dos procedimentos cirúrgicos, se você retirou ou você cortou o nervo que, digamos, irrigava essa região, naquela região não vai suar mais, mas em compensação pode começar a suar mais em outras regiões. Então, por isso que tem que ser bastante conversado com o médico, tem que ser explicado ao paciente como vai ser o tratamento, de quanto em quanto tempo vai precisar revisar se o tratamento está adequado e explicar ao paciente que ele nunca vai deixar de suar, porque suar
é normal, é fisiológico e o indivíduo tem que suar para resfriar o seu corpo. Então, naqueles casos em que esse suor está causando problemas, aí sim discutir com o médico e o paciente tem que conversar qual a melhor estratégia terapêutica para todos.